Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, da sind wir wieder. Aqui estamos novamente para mais um vídeo de revisão gramatical. Ich bin Stephanie, bin Deutschlehrerin e hoje vamos falar sobre o verbo treffen, encontrar, e vamos aprender o quarto caso do alemão, que é o Genitiv. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Das Verb treffen. Treffen significa encontrar. E antes de mais nada, vamos dar uma breve olhada na conjugação do verbo treffen no presente, im Präsens. Fica assim: Ich treffe, du triffst, sie es trifft, wir treffen, ihr trefft, sie treffen. Prestem atenção que aqui na segunda e terceira pessoa do singular, ou seja, du, e sie e es, temos uma mudança de vogal. Então, o e, ele vira um i. Mas de resto, o verbo é regular. As terminações são todos de um verbo regular. E como usar o verbo treffen? Então, aqui temos duas possibilidades. Podemos usar treffen simplesmente com um objeto no acusativo, como aqui. Laura trifft ihren Freund. Laura se encontra com seu amigo. Aqui, a pessoa que encontramos está sempre no acusativo, como aqui, ihren Freund. Ou a gente pode usar treffen em sua forma reflexiva com a preposição mit. Fica assim: Laura trifft sich mit ihrem Freund. Laura se encontra com seu amigo. Aqui temos a construção sich treffen mit, seguido pelo dativo, porque, como vocês sabem, depois da preposição mit, sempre vem o dativo. E qual é a diferença entre essas duas formas? Então, a primeira forma pode se tratar tanto de um encontro planejado quanto de um encontro por acaso. Mas na segunda forma, a segunda forma, usamos somente para falar de um encontro planejado. Ok, falei de forma reflexiva, mas o que é essa forma reflexiva? É quando adicionamos ao verbo um pronome reflexivo, que é sich, no infinitivo. Então, temos agora o verbo sich treffen, em português, encontrar-se. E esse pronome reflexivo, ele vai mudando conforme as pessoas na conjugação. Vamos ver como fica. Ich treffe mich. Du triffst dich. Sie es trifft sich. Wir treffen uns. Ihr trefft euch. Sie treffen sich. Estes aqui, então, são os pronomes reflexivos. E vejam que no infinitivo o pronome reflexivo está antes do verbo, mas quando eu conjugo, ele vem depois do verbo. Então, façam as suas próprias frases com sich treffen mit para praticar bastante a forma reflexiva do verbo treffen. Vamos agora para o próximo tópico do nosso vídeo, que é der Genitiv, o genitivo, que é o quarto caso do alemão. Vocês já conhecem o nominativo, o acusativo e o dativo. E, em geral, os casos, eles nos indicam como artigos, substantivos e pronomes devem ser declinados dependendo de sua função na frase. Então, vocês sabem que o sujeito ele é declinado no nominativo. E o objeto pode ser declinado ou no acusativo ou no dativo. Já o genitivo usamos para indicar posse, ou seja, para dizer a quem pertence um objeto.
uma pessoa, uma ideia, etc. A gente já aprendeu isso, falar sobre posse, usando a preposição von mais o dativ, como nesta frase aqui. Das ist das Fahrrad von dem Mädchen. Esta é a bicicleta da menina. Então, aqui eu expresso que a bicicleta pertence à menina. Mas, com o genitiv, podemos indicar essa mesma relação de posse, mas sem precisar da preposição, simplesmente pela declinação. Então, com o genitiv, a frase fica assim. Das ist das Fahrrad des Mädchens. Aqui temos a mesma tradução e a mesma lógica. Esta é a bicicleta da menina. Mas vejam, não temos mais von. E a forma de Mädchen e do seu artigo mudou. Agora ficou des Mädchens. E des Mädchens é o genitiv. Bom, mas qual é a diferença entre essas duas formas? Quando devo usar qual? Então, von mais dativ é mais comum. A gente geralmente usa esta forma, principalmente na língua falada. Já o genitiv, ele é mais usado na língua escrita e fica um pouquinho mais elegante. Vamos ver então agora a declinação dos substantivos e dos artigos no genitiv e começamos pelo substantivo masculino, aqui com der Mann. Então, na frase seguinte é o homem, der Mann, que possui algo e, portanto, eu tenho que colocar der Mann no genitiv. E fica assim. Tina spielt mit der Katze des Mannes. Tina brinca com o gato do homem. E aqui, des Mannes é o genitiv de der Mann. E vejam, vamos ver o que mudou. Mudou o artigo, que ficou des, e adicionamos um es. Em substantivos masculinos e neutros, a gente sempre precisa adicionar um s ao final do substantivo. E às vezes, a gente também adiciona um e. Então, um es para facilitar a pronúncia, se necessário. Aqui no caso de man, as duas formas funcionam, por isso que o e está em parênteses. Então, eu posso dizer tanto des Manns, sem e, como des Mannes. Bom, e agora um substantivo feminino, como fica? Vamos pegar die Frau como exemplo. Então, aqui, die Frau é quem possui algo. Portanto, eu tenho que colocar die Frau no genitiv. Temos aqui a seguinte frase. Ich sehe den Hund der Frau. Eu vejo o cachorro da mulher. Aqui, der Frau é então a forma no genitiv de die Frau. E o que mudou? Aqui somente mudou o artigo de die para der. E com o substantivo neutro, como fica? Vamos ver agora um exemplo com das Haus. Então, aqui é das Haus que, entre aspas, possui algo, né? Então, não precisa ser sempre uma pessoa, pode ser também um objeto. E aí, agora a gente vai falar de uma parte da casa. Né? Então, a casa possui algo. Vamos ver um exemplo. Die Tür des Hauses ist schön. A porta da casa é bonita. E aqui, des Hauses é a forma no genitiv de das Haus. E o que mudou aqui? O artigo virou des. E aqui adicionamos um es no final do substantivo, porque, como eu já disse, em substantivos masculinos e neutros, a gente sempre adiciona um s e, se for preciso, também um e, para facilitar a pronúncia. E aqui é evidente que precisamos do e, porque sem o e seria impossível de pronunciar. E agora, o último exemplo com o substantivo no plural, com die Kinder.
as crianças. Então, aqui as crianças possuem algo e eu devo colocar as crianças no genitivo. Temos a seguinte frase: Wir finden den Ball der Kinder nicht. Nós não achamos a bola das crianças. Então, der Kinder aqui é a forma no genitivo de die Kinder. E o que mudou? Somente o artigo mudou de die para der. E aqui temos o resumo da declinação para substantivos com artigo definido. No masculino temos des Mannes, feminino der Frau, neutro des Hauses e plural der Kinder. Percebam que a declinação do masculino e do neutro é a mesma. Eu tenho sempre o artigo des e ao final do substantivo eu preciso acrescentar ou um S ou um ES. E a declinação do feminino e do plural também é a mesma. Aqui eu sempre tenho o artigo der. E como é a declinação de substantivos com artigo indefinido, mit unbestimmten Artikel? Aqui temos no masculino eines Mannes, no feminino einer Frau e no neutro eines Hauses. E aqui não temos plural. Para o plural precisamos recorrer à forma de von mais o dativo. E percebam que no artigo a terminação do artigo indefinido aqui espelha a declinação do artigo definido. Temos ES, ER e ES. E novamente colocamos um S ou um ES no final de substantivos masculinos e neutros. E os artigos possessivos. Aqui temos a mesma declinação, ou seja, as mesmas terminações como no artigo indefinido, só a diferença é que aqui temos uma forma no plural, que, como vocês podem ver, aqui o artigo possessivo, a declinação dele é igual ao feminino. Aqui só mostrei as declinações para mein, mas é simplesmente substituir a parte preta, mein, que é a radical do possessive article, pelas radicais dos outros possessive article. Então, dein, sein, ihr, uns, eure. E assim vocês terão as declinações das outras pessoas. E já chegamos ao final dessa lição. Revejam esse vídeo quantas vezes precisar e não se esqueçam de praticar. Façam os seus exemplos com o verbo treffen e com o genitivo e também pratiquem com as questões no portal Sem Legenda, porque vocês sabem que a prática e a repetição são essenciais para aprender um novo idioma. Então, viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!